Olá, seja muito bem-vindo, este é o Sem Edição. E quando Carlos Graeb está sentado nesta bancada ao meu lado, significa que é sexta-feira, Graeb, tudo bem? E aí, Silvio, tudo bem? Graeb, essa foi a semana em que a Operação Lava Jato fechou definitivamente o cerco contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mais nova fase da Lava Jato, batizada Triplo X, em referência a Triplex, fechou o cerco, repito, ao presidente, porque Lula vai ter que se explicar, Graeb. A gente vê aí a imagem do Pichuleco, o eterno Pichuleco, e Lula vai ter que se explicar sobre o triplex que já foi dele, agora ele diz que não é dele. Essa história das cotas é uma história absolutamente mal contada, né? Só para tentar resumir, né? O ex-presidente Lula, inclusive informou à Justiça Eleitoral em 2006 que foi candidato, que em 2005 adquiriu R$47 mil em cotas da Bancop, a cooperativa de funcionários de banco, e para erguer um referente, né? Para erguer um edifício, Solares no Guarujá. Cotas Muito de um bem. Edifício. O que já é esquisitíssimo, né? Bom, e aí a Bancop não conseguiu entregar a obra e uma enorme construtora, a OAS, resolveu se interessar por uma obra falida, ergueu... Parêntese, não conseguiu entregar a obra porque deixou os seus cooperados na mão, tá um monte de fraude. Muita gente nunca recebeu o seu apartamento. Mas aí a OAS faz uma reforma caríssima numa das unidades, um triplex, né? Custa R$777 mil essa obra. A obra, pois né? Porque o valor estimado do triplex está em torno de R$2 milhões hoje em dia. Exatamente. Né? E aí, coincidentemente, né, o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia, em novembro de 2015, agora há pouco, no final do ano passado, resolve abrir mão dessas cotas, né? É algo que o mercado imobiliário jamais viu, Graeb, tamanho desapego de patrimônio. Pois é, tá lá prontinho, bonitinho, reformado segundo o gosto deles, certo? Exato. Foram lá, né, visitaram as obras. Porque, olha, os indícios são muito curiosos. Eles visitaram as obras algumas vezes, tanto Lula quanto a dona Marisa Letícia, certo? Antes das visitas, limpavam o prédio, deixavam tudo bonitinho. Segundo revelou Veja, numa dessas vezes, acompanhados por um representante da construtora OAS, o apartamento foi decorado com flores. Embelezado com flores, para que eles pudessem encontrar um ambiente agradável. Então, quer dizer, um monte de rapapés, um monte de... Olha aí, fotos do... Essas são as cozinhas, né, de uma loja, inclusive, de luxo, né? Cozinha Kitchens. Aí você vê fotos do interior do triplex. O triplex... Essa é a vista, né, para o Guarujá, no litoral sul de São Paulo, o triplex que tinha uma piscina privativa, um terraço gourmet, e um elevador privativo. Né? Essas fotos foram todas divulgadas pelo site, né, na época em que a revista deu esse furo, né, conseguiu de fato entrar no triplex, falar com gente que tinha... frequentadores presenciado as prédio, visitas, né, dos Lula da Silva e tudo mais. Então eles agora resolveram que não querem mais o apartamento, sei lá, devem ter achado coisa pouca. O mercado imobiliário seguramente nunca viu tamanho desapego de patrimônio. Você tinha uma cota de R$47 mil que virou um triplex de R$2,5 milhões, mas aí o casal Lula disse, não, a gente não quer mais, vamos abrir mão e por aí vai. E o curioso é que assim, pessoas ouvidas, se eu não me engano pelo jornal Folha de São Paulo, nessa semana, dizem, olha... Nunca existia essa história de cota aqui na Bancop. Exatamente. A gente comprava apartamento. Exato. Os contratos diziam, você está adquirindo um apartamento pela cooperativa. Não tinha essa história de cota num empreendimento imobiliário. Cota alguma, né? Certo? E outra coisa. Suponhamos que a cota seja um jeito torto de dizer que eles tinham uma opção de compra. Vai. Tá? Nós temos uma opção de compra de um imóvel quando isso aí ficar pronto, depois dessa bela reforma que vocês estão fazendo. E que eles desistiram da opção de compra. Cadê o documento que prova isso?
Até agora ninguém mostrou um documento com uma desistência dessa opção, nem nada disso. Não é por outra razão, certo? Que não só a Lava Jato, como também o Ministério Público de São Paulo, né? Tá achando esquisita essa história toda do Lula. Tá dizendo que aí tem indícios claros de ocultação de patrimônio. Inclusive, Graeb, importante a gente frisar que a Operação Lava Jato chegou ao Triplex por conta da Bancop, que foi presidida pelo senhor João Vacari Neto, que foi tesoureiro do PT e está preso. Foi fazendo uma ciranda, né? Exatamente. É importante lembrar que tem duas investigações sobre o Lula ligadas a esse apartamento no Guarujá, né? Uma do Ministério Público de São Paulo e essa da Lava Jato, certo? A do Ministério Público diz respeito apenas ao Lula, a possível ocultação de patrimônio que ele fez e tudo mais. A da Lava Jato levanta indícios de que outros apartamentos do prédio também tenham servido para o esquema criminoso, também tenham servido como pagamento de propina para outras pessoas que são do PT, próximas do Lula, certo? Então, esse prédio aí, ele acabou virando um foco, né? Edifícios solares. Edifícios solares. É a assombração pro PT e pro Lula. E o Lula será ouvido pela primeira vez como investigado no dia 17 de fevereiro pelo Ministério Público. Exatamente. Outro fato, logo depois do Carnaval. Outro fato a se destacar. Bom, é a quarta-feira de cinzas mesmo, assim, né? Um pouquinho atrasada em relação ao Carnaval. A quarta-feira o dia de cinzas vai ser esse dia 17 para o Lula, né? Fim da folia. Muito bem. E não é o único imóvel que emparedou o ex-presidente, não é isso, Graeb? Porque um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, usado pelo senhor ex-presidente, uma história que nasceu aqui, em Veja, né? Também levou a maus lençóis. Essa semana a Folha de São Paulo, né, teve outra matéria, outra reportagem, inclusive também sobre esse sítio, mostrando que o ex-presidente usava o local e que foi também reformado por empreiteiras enroladas nesse cartel do Petrolão. A reportagem que Veja fez lá atrás, como eu estava dizendo, uma brilhante reportagem do pessoal de Brasília, né? Dizia que o sítio foi todo reformado pela OAS, certo? Pelo senhor Léo Pinheiro. Seria um outro jeito de pagar favores à família do Lula. A reportagem da Folha de São Paulo, que foi publicada hoje, diz que a reforma foi bancada pela construtora Odebrecht. Isso. Então aí a gente tem duas informações que não necessariamente são conflitantes. Certo, Silvio? Nada impede que as duas construtoras tenham participado de alguma maneira dessa reforma. Lembrando que elas participavam juntos de muitas outras falcatruas. De muitas outras falcatruas do Petrolão, certo? Detalhes que a reportagem de Veja lá atrás já trazia como pagamentos em dinheiro, em espécie, feitos para os operários que estavam trabalhando lá, se repetem aqui no caso da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo traz uma novidade interessante, que é um engenheiro importante da Odebrecht. Francisco Barbosa. Pois é, que foi um dos cabeças... Frederico Barbosa, me corrija, Greg. Frederico, que foi um dos cabeças da reforma do estádio do Corinthians, né? De Itaquerão. Não pode falar Itaquerão, né, Silvio? Me desculpem os corintianos. Dava umas passadas lá, assim, de vez em quando, eu tô de férias, vou ver a reforma daquele sítio lá, que eu não sei direito de quem é. Ele admite que trabalhou, diz que trabalhou nas férias e de graça. De graça. Esse senhor é o pródigo, né? Era para respirar o ar puro de Atibaia, provavelmente, certo? Ouvir o canto dos pássaros, né? Alguma coisa desse tipo. E ele diz que fez o trabalho a pedido de um personagem misterioso, que ele não quis dizer quem é. E que a reportagem do jornal também não trouxe. Eu acho que as duas reportagens se complementam, tem uma contradição aí. De um lado, Odebrecht teria sido a empreiteira, vamos dizer assim. Do outro lado, a OAS. Nada impede que as duas tenham colocado um pichulequinho
nessa bela E a grande questão, casa de né, veraneio. Grebe, é que está cada vez mais difícil o ex-presidente negar que esses imóveis eram para ele. Né? É isso que, acho que o ponto central é esse, né? A viva alma mais honesta do Brasil. Né? Tá ficando difícil para ele sustentar o mito que ele acabou de reafirmar na semana passada, né? da sua própria honestidade, de ser um político imaculado e tudo mais. Os filhos dele estão enrolados com histórias também, tanto o Lulinha quanto o Fábio Luiz. Então, de fato, como você disse, né, é um cerco que está se fechando a um personagem central da nossa história recente. Muito bem. Grebe, vamos então falar um pouco de economia. Nós sempre damos as notícias ruins, lembramos as notícias ruins em plena sexta-feira, mas tem que falar, é importante. O governo, bom, começa que o antigo e inútil Conselhão voltou a se reunir nessa semana. Depois de 1 ano e meio sem se reunir para nada, né? Não tinha mais Conselhão, né? Acho que algum sábio havia chegado à conclusão que aquilo não servia para nada. Exato. Né? Então, ficou até caro pegar avião para ir para Brasília sentar na reunião com a presidente Dilma Rousseff. Porém, dessa reunião com o Conselhão, nasceu um pacote que o governo anunciou na sequência para numa tentativa desesperada de reaquecer, reanimar a economia, não é isso, Grebe? São 83 bilhões de crédito? Isso. Na verdade, o pacote, é interessante observar isso, o pacote não nasceu da reunião com o Conselhão. O pacote já chegou pronto. Sim. No Conselhão. Certo? Não é que a Quis dizer que ele foi anunciado na reunião. Não é que a Dilma chegou lá, ouviu o que os caras tinham a dizer, os banqueiros, atores, representantes da sociedade civil, e falou, olha que sugestões interessantes que os senhores estão me dando. Não. Ela chegou lá com um pacote pronto. E usou o tal do Conselhão, como você disse, sempre foi de uma inutilidade brutal, para fazer o anúncio, certo? E esse pacote aí tem chances de dar certo? Há controvérsias, como tudo que esse governo faz no campo da economia, né? Porque o pacote parte do princípio, a essência do pacote é que há uma demanda reprimida por crédito no Brasil hoje em dia. Ou seja, as pessoas estão ávidas para conseguir um dinheirinho no banco ou em qualquer outro lugar, certo? Para consumir, comprar bens grandes, como uma casa, um carro, ou simplesmente consumir, gastar. O que é mentira. O diagnóstico, o ponto de partida, não é verdadeiro. O que existe hoje no Brasil é uma ausência de demanda por crédito. Não está faltando dinheiro nos bancos para dar para as pessoas. O que está faltando é gente querendo pegar dinheiro emprestado, certo? Então já tem esse problema de partida. Daí tem outros detalhes que tornam o plano complicado. Que é a tal da história, por exemplo, de usar dinheiro do FGTS, certo? Para tomar empréstimo consignado. Para garantir empréstimo consignado. O FGTS, certo? nesse caso, é a garantia caso a pessoa não consiga pagar. Exatamente. 10% do FGTS ou ainda os 40% que cabe ao trabalhador, né, quando ele é demitido sem justa causa, né? Tem uma coisa muito esquisita em o governo pegar e usar o FGTS para fazer esse tipo de política de incentivo ao crédito. Porque esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é dos trabalhadores, das pessoas que recolhem todo mês, compulsoriamente, um pedaço do seu salário para fazer uma poupancinha. Que muitas vezes é a única poupança que as pessoas conseguem fazer ao longo da vida. O governo foi lá e anunciou o uso do dinheiro do FGTS sem antes passar pelo conselho gestor do FGTS. É um jeito maluco de fazer as coisas, nem sequer as formalidades são observadas. O governo passou por cima de um conselho que deveria dizer se pode ou não usar o dinheiro desse jeito. E o governo não é dono desse dinheiro. Então as coisas funcionam mal no Brasil, é tudo feito de uma maneira atropelada,
tudo feito com o governo achando que realmente pode fazer o que quiser com o nosso dinheiro cada vez que recebe um mandato. É muito incômodo, é muito irritante ver esse tipo de coisa. No meio do pacote tem coisinhas que talvez fossem adequadas. Teve gente que pegou empréstimo com BNDES, empresa que pegou empréstimo com BNDES para comprar equipamento. E daí, como a economia parou, está se vendo em dificuldades para pagar esse equipamento. Mas é um investimento produtivo. Para capital de giro são 5 bilhões. Tudo bem dar um dinheirinho para esses caras. Era gente que estava apostando no Brasil, que queria produzir, que estava investindo. Pô, o cara ficou em dificuldade porque a economia parou. Legal. Vamos ajudar esse cara. Agora, injetar dinheiro num mercado que não quer dinheiro, que não está faminto por crédito, só para fazer propaganda nessa porcaria desse conselhão, o governo continua mesmo, Silvio. Dia sai, dia entra, e ele continua perdido e continua muito ruim. E a gente continua encerrando o programa dando as notícias ruins da economia, infelizmente. Mas a gente continua lembrando que é sexta-feira, amanhã é sábado, depois tem domingo. Dá para fazer um monte de coisas legais, né? Então vamos pro final de semana. Obrigado, Greve. O Sem Edição fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Até a próxima.